Olá, seja bem-vindo a mais um novo vídeo do nosso curso. E o tema desse vídeo de hoje é o que é necessário para emagrecer. Você talvez já tenha pensado sobre isso e tenha uma teoria própria. Mas eu queria ler para vocês um texto e esse texto termina com uma pergunta no final. E a pergunta é: quem sou eu? E eu já vou dar a resposta para vocês, não é uma charada. E a resposta a essa pergunta é o hábito. Sou vosso companheiro constante, sou vosso maior auxiliar ou vossa maior carga. Levar-vos-ei para diante ou vos arrastarei para o fracasso. Estou completamente sob vosso comando. Metade das coisas que fazeis poderia ser-me entregues e eu as faria com rapidez e correção. Sou facilmente gerenciado, basta que sejais firmes comigo. Mostrai-me exatamente como quereis que faça algo e depois de algumas lições o farei automaticamente. Sou o servidor de todas as grandes pessoas e também de todos os fracassados. Para os fracassados, faço fracassos. Não sou uma máquina, embora trabalhe com toda a precisão de uma, mais a inteligência de um ser humano. Podeis me usar para o lucro ou para a ruína. Isso não faz a menor diferença para mim. Pegai-me, treinai-me, sede firmes comigo, e porei o mundo a vossos pés. Sede fracos comigo, e eu vos destruirei. Quem sou eu? Eu sou o hábito. Esse texto, ele é anônimo, mas ele traz algumas questões muito curiosas e importantes com relação ao hábito. Metade das coisas que fazeis poderiam ser-me entregues, e eu as faria com rapidez e correção. A literatura atual sobre hábitos mostra que mais ou menos 45% das coisas que a gente faz no nosso dia a dia são hábitos, são automáticas. A gente nem tem consciência de que está fazendo. Outra coisa que o texto diz é que trabalha com a precisão de uma máquina, mas a inteligência de um ser humano. Depois que você se habitua a alguma coisa, a precisão é de uma máquina mesmo. Mas cabe à inteligência humana decidir que hábitos eu quero criar para mim. E todos nós temos hábitos positivos, saudáveis e hábitos negativos e até destrutivos. Podeis me usar para o lucro ou para a ruína. E é exatamente isso que a gente vê que acontece no alcoolismo, na dependência química, nos hábitos destrutivos que a gente tem. E para se constituir um hábito, a gente sabe aquele processo, né? Tem uma deixa, ou um gatilho, tem uma ação que a gente faz e uma recompensa. E a gente repete, e a gente repete, é o loop do hábito. E esse hábito, que era uma linha no começo, vai se fortalecendo, vira um cordão, vira uma corda e fica cada vez mais forte. Por que o hábito é tão importante no tema que eu trouxe hoje? O que é necessário para emagrecer? Uma das coisas fundamentais para que uma pessoa emagreça é ela ter consciência dos hábitos que ela tem e procurar criar hábitos novos, substituindo esses hábitos nocivos que produz o sobrepeso e a obesidade. E o que é um hábito? Porque é possível mudar um hábito?
ou por que é tão difícil mudar um hábito? A gente poderia representar mais ou menos assim. O hábito, ele é ou está na interseção dos conhecimentos que nós temos, das habilidades que nós temos e aquilo que nós fazemos. Se eu quero mudar um hábito, quando eu adquiro mais conhecimentos ou novas habilidades, isso já me favorece a mudança de hábitos. A mesma coisa são os comportamentos e as atitudes. Aprender coisas novas, sair da rotina, isso nos ajuda a enfraquecer certos hábitos e é um momento apropriado para que a gente procure criar novos hábitos. Essa quebra de rotina, né? Quando a gente se experimenta e vê possibilidades de fazer coisas diferentes, né? Adquirir conhecimentos, buscar habilidades, ter novos comportamentos, né? Quando vocês começam a fazer um curso como esse, vocês estão buscando conhecimentos. Com esses conhecimentos, vocês vão adquirir novas habilidades e essas habilidades, uma vez aprendidas, elas precisam ser aprimoradas e precisam se transformar em comportamentos para que se torne novos hábitos na vida de vocês. Quando a gente pergunta para as pessoas normalmente, né, o que você acha que precisa para emagrecer? As pessoas já têm a teoria delas e uma resposta bem certa, né? Eu preciso de disciplina, eu preciso de força de vontade. Algumas pessoas lembram que precisam de autoconhecimento, que tendo um conhecimento maior a respeito de si mesmas, elas podem se fortalecer para mudar algumas coisas na vida, que essa consciência é muito importante. Mas estudando esse assunto por muitos anos, eu vejo que quem escreve sobre isso tem teorias próprias, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Judith Beck, que é a autora do livro Pense Magro e do programa de emagrecimento Pense Magro, baseado na terapia cognitivo-comportamental, a Judith Beck tem a teoria dela. E, segundo a teoria dela, a pessoa precisa fazer uma dieta, precisa ter exercícios regulares, mas o que é essencial no programa dela, que é baseado na terapia cognitivo-comportamental, é a capacidade de reconhecer, desafiar pensamentos sabotadores e criar uma nova maneira de pensar. Os pensamentos sabotadores, segundo a Judith Beck, são os pensamentos que nos fazem abandonar a dieta ou perder a motivação, por exemplo. Então, sabotador é tudo aquilo que nos atrapalha a alcançar a nossa meta. Só um minuto. E, de acordo com a ideia da terapia cognitivo-comportamental, então, nós temos armadilhas nas quais a gente cai. E reconhecendo essas armadilhas, a gente pode evitá-las ou pode sair mais facilmente delas. E essas armadilhas, elas podem estar fora da gente,
mas elas podem estar dentro da gente. E as armadilhas mais comuns são as armadilhas que a nossa forma de pensar normalmente cria para nós mesmos, né? Então, essa forma de pensar vai interferir com a motivação, vai te fazer desconsiderar algumas coisas, vai fazer com que você aumente a percepção de algumas coisas e deixe de perceber outras, por exemplo, né? Então, toda terapia cognitivo-comportamental acredita que o que a gente precisa realmente para emagrecer e para controlar o peso é desenvolver essa familiaridade com o nosso funcionamento mental e estar atento a esses pensamentos de sabotagem que normalmente a gente usa. O que é um pensamento de sabotagem? Eu nunca vou emagrecer mesmo, nada dá certo para mim, eu tô triste hoje, eu mereço comer isso, hoje é feriado, não tem importância, é só um pedacinho, não vai fazer diferença. Então, esse tipo de pensamento, que é muito comum quando a gente faz dieta, né? É curioso quando a gente faz dieta, né? Esses dias mesmo eu vi uma pessoa falando sobre isso, que basta falar que vai começar uma dieta para ela ficar tensa e aí ela desenvolver aquela vontade louca de comer certas coisas, né? Então, essa vontade louca de comer certas coisas tem a ver com crenças, com pensamentos e pensamentos automáticos negativos e pensamentos sabotadores, que é a ideia da terapia cognitiva. E isso nos impede de alcançar a nossa meta. E faz sentido isso que a Judith Beck diz, eu acredito muito nisso, né? E acredito na importância que a gente deveria dar para reconhecer esses diálogos internos que a gente tem. Mas só que a gente não é ensinado a pensar sobre isso, a valorizar isso. E o fato dos pensamentos serem, às vezes, tão rápidos, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem, em média, 50 pensamentos por minuto. 3.000 pensamentos por hora. Isso dá quantos pensamentos? 70.000 pensamentos por dia. É muita coisa. Mas o fato da gente não reconhecer, não ter consciência de um pensamento sabotador, por exemplo, por mais instantâneo que ele seja, não impede que as consequências desse pensamento se tornem realidade e se manifestem no nosso humor, na nossa disposição, na nossa motivação e nos nossos comportamentos. Bom, mas um outro autor que eu gosto muito e que é muito conhecido é o Deepak Chopra, que tem esse livro chamado Peso Perfeito, e a ideia dele do que vai conduzir uma pessoa ao emagrecimento sustentável é diferente. De acordo com o Deepak Chopra, o Peso Perfeito, né, o nome do livro, é interessante, porque se baseia na própria concepção que ele tem com relação ao que funciona para as pessoas realmente emagrecerem. O peso perfeito não é o peso ideal. O peso perfeito é aquele que a sua natureza estrutural te permite ter e de alguma maneira te predispõe a ter, né? Então lá para um médico da medicina ayurvédica tem 3 tipos estruturais, né? Que são baseados nos elementos da natureza.
Tem um que é baseado no ar, tem um que é baseado na água, tem um que é baseado no fogo. Então, tem o Vata, o Pitta e o Kapha. Uma pessoa Vata é uma pessoa leve, magrinha, rápida. Por quê? Porque faz parte da constituição dela o elemento ar. Uma pessoa Kapha já tem na constituição água. Então, é uma pessoa que, por natureza, tem muita água e tende a ter e pode ter desequilíbrio nessa dimensão representativa da água, né? E essas pessoas tendem a ter um corpo mais volumoso, né? Tendem a ganhar peso com mais facilidade. Então, respeitando a nossa natureza, que a gente consegue emagrecer, reajustando os desequilíbrios que o nosso organismo pode ter. E a ideia dele, na verdade, é assim: nós podemos ter transtornos, né, e atrapalhar aquele equilíbrio do nosso organismo. É natural perder o equilíbrio e recuperar o equilíbrio. Mas só que toda vez que tem algum desequilíbrio no nosso corpo, esse desequilíbrio faz com que a gente faça alguma coisa. E muitas coisas que a gente faz tentando resgatar aquele equilíbrio, na verdade, piora esse desequilíbrio, além de criar outros desequilíbrios. Então, para o Deepak Chopra, a obesidade, o sobrepeso, vai depender de você reconhecer e eliminar os comportamentos decorrentes dos desequilíbrios que o nosso corpo vai apresentando. Uma outra autora, que eu não tenho o livro dela aqui, e que é muito conhecida nos Estados Unidos e escreve muito sobre transtorno alimentar, compulsão alimentar, é a Jeanine Roth, o nome dela. E tem um livro dela mais conhecido que se chama As Mulheres, a Comida e Deus. E a teoria dela é a seguinte, que para a gente mudar a forma do nosso corpo, a gente precisa reconhecer o que foi que moldou o nosso corpo para ter aquela forma. E aí, sem aprofundar, eu penso assim, o que molda a nossa forma, né? Se a gente é magro, se a gente é gordo, por exemplo, é a nossa postura diante da mesa. Quem tem parcimônia, né, controlado com a alimentação, vai ter uma forma. Quem exagera e exagera com frequência, vai ter outra forma. Mas só que ela diz o seguinte, que o que molda o nosso corpo são as crenças que nós temos a respeito de 3 coisas. A respeito do valor, a respeito do amor e a respeito das nossas possibilidades. Então, de acordo com aquilo que a gente acredita e vive com relação ao amor, aos valores e às possibilidades que a gente tem, é isso que vai fazer com que a gente tenha determinadas condutas, e essas condutas é que vão fazer com que a gente tenha um corpo atlético, por exemplo, ou tenha um corpo obeso. E na verdade é assim mesmo, né? O corpo de um psicólogo não é parecido com o de um personal training, é bem diferente, não é? Então faz sentido isso também.
E eu me lembro quando eu falo isso, eu sempre me lembro do Flávio Gicovati. O Flávio Gicovati tem esse livro que se chama Deixar de Ser Gordo. Eu acho que é isso que todo mundo quer, né, gente? Deixar de ser gordo, não ficar nessa luta de uma vida inteira. E em que o Flávio Gicovati acredita? Ele era um psiquiatra e um psicanalista, então a teoria dele sobre o emagrecimento e sobre deixar de ser gordo tem a ver com você ter, por exemplo, alguns comportamentos que são relacionados a uma fase do nosso desenvolvimento, que é a fase oral, segundo a psicanálise. E na fase oral, o que caracteriza a fase oral? A fase oral é caracterizada por uma dependência muito grande da mãe, né, que a criança tem. Ela percebe o mundo através da boca e isso é uma fase e a gente pressupõe-se, né, que essa fase é ultrapassada, vem uma fase seguinte, que é a fase anal, depois tem a fase fálica, depois tem a fase genital. E que no decorrer desse percurso a gente pode ficar fixado de alguma forma a alguma dessas fases, né? Quem tem um transtorno compulsivo obsessivo, por exemplo, teria uma fixação à fase anal. Quem tem problemas relacionados à dependência química ou o prazer oral, né, de comportamentos relacionados ao prazer oral, teria uma fixação a essa fase oral. Então, no livro, ele vai falar várias coisas sustentando a teoria dele, mas uma coisa que ele fala é que ele foi uma criança obesa, ele foi um adolescente obeso, mas ele não foi. Eu conheci ele, já era mais velho, mas eu nunca lembro do Flávio Gicovati gordo. Ele era um homem magro, inclusive, né? Mas ele diz no livro que sempre que ele se apaixonava, ele emagrecia naturalmente, porque quando ele estava apaixonado, ele nem pensava em comida, né? Então, cada um tem uma teoria a respeito do que realmente vai fazer com que uma pessoa deixe de ser gorda ou que emagreça de uma forma sustentável e consiga controlar o peso para que isso deixe de ser um problema, né? Se você pergunta a um nutricionista, o nutricionista vai falar que a dieta é muito importante, né? E é claro que se o nutricionista ele tem alguma compreensão sobre o funcionamento mental, ele vai falar, por exemplo, que a motivação é muito importante e que depende da fase da motivação que você está para que você possa, como profissional, oferecer ao cliente alguma coisa relacionada a essa fase, né? Não vai acreditar também que é só a questão do alimento, né? De você simplesmente prescrever uma dieta que isso vai resolver. E muitas vezes até resolve. O problema é que a pessoa volta a engordar. Esses dias mesmo eu estava conversando no Pilates com a nutricionista e ela falando assim que ela trabalha também com estética, como que ela está pensando em deixar a nutrição, porque as pessoas às vezes ficam irritadas com ela que não estão emagrecendo e que o problema é dela, não é da própria pessoa que não está seguindo, né? Eu já atendi uma cliente que deixou a nutrição por causa disso.
Então, as explicações são várias e tem algumas que nos convencem e tem outras que convencem um pouco, mas eu acho que o bom é saber o que cada abordagem propõe, né? O que eu tento procurar saber para que eu possa ajudar as pessoas a alcançarem a meta delas, mas eu é, realmente acho que o lado emocional e cognitivo é fundamental para que uma pessoa, que isso precisa ser trabalhado para que a pessoa deixe realmente de sofrer com essa questão relacionada ao peso, né? E uma coisa também que a gente vê é que, e ainda isso tem a ver com o que a Jenny Holtz propõe, porque tem a ver com valor e tem a ver com amor, eu vejo muitas pessoas que têm compulsão alimentar ou algum transtorno alimentar que têm uma visão muito negativa de si mesmas, né? Pessoas que têm uma rejeição por si, que confundem o que elas são com a forma corporal. E a forma corporal não aceita, né, por si mesmas e não sendo aceita, né, dentro da sociedade, da cultura, essas pessoas acabam rejeitando em si mesmas aquilo que a cultura rejeita e passam a ter essa rejeição por si mesmas. E as terapias cognitivas atuais, chamadas terapias cognitivas de terceira onda, que são comportamentais, cognitivas e baseadas em mindfulness, traz uma questão importantíssima para que a gente pense, que é a questão da aceitação não só de si mesma, mas da aceitação daquilo que realmente vai fazer com que a gente ganhe peso, porque as pessoas normalmente engordam porque a comida não está no lugar adequado na vida delas, né? Através da comida, elas buscam, né, conforto, buscam gratificação, tentam amenizar sentimentos de solidão, de insatisfação, de infelicidade, de tédio, de falta de realização pessoal, tantas coisas, né, que a comida, de alguma maneira, vem como uma forma de solucionar o problema. E isso é compreensível, porque se a gente pensa que habita em nós um inconsciente ou uma consciência que não amadureceu ou que é infantil, né? Como às vezes as próprias pessoas se definem, né? Quando eu estou com vontade de comer alguma coisa e eu não controlo, eu sou igual uma criança birrenta. Então, a gente convive com uma criança birrenta e o que é essa criança birrenta? Uma parte da nossa mente que não amadureceu, ou o inconsciente se manifestando, né? Mostrando as nossas necessidades, os nossos desejos. E para o inconsciente é atemporal, quando ele está atuando, a pessoa realmente não consegue lembrar que aquele prazer é instantâneo, né? Que todo o esforço que a pessoa fez está indo por água abaixo, né? E isso faz com que a pessoa acabe, se não
trabalha essas dimensões do próprio ser, né? Que tem a ver com um corpo mental, que tem a ver com um corpo emocional, que tem a ver até com esse inconsciente que, apesar de não ser consciente, ele atua na nossa vida, né? E tem efeitos na nossa vida, né? Então, as terapias comportamentais cognitivas, baseadas em mindfulness, elas partem da ideia de que os nossos problemas, o nosso sofrimento mental é decorrente de uma inflexibilidade psicológica. E essa inflexibilidade psicológica, ela é determinada por vários aspectos, mas um desses aspectos é a dificuldade de aceitar coisas que são aversivas para a gente, que representam algum desconforto e representam alguma dificuldade para nós. Então, a gente, para tratar a partir dessa abordagem, e é aí que a prática de mindfulness é tão importante. Importante por quê? Porque através da atenção plena e da prática dessa atenção plena, a gente pode desenvolver essa habilidade de conhecer melhor a nossa mente, conhecer aquilo que a gente está pensando, estar atento às nossas sensações, aos nossos sentimentos, estar atento àqueles sentimentos de fuga, né, de afastamento, de negação ou de luta, né, que normalmente a gente trava quando a gente se depara com alguma coisa que a gente que é desconfortável, que a gente não está preparado. Então, isso é um aspecto importante dessas terapias. E há pouco tempo eu li uma frase, nem me lembro de onde, mas que traz uma reflexão importante para a gente fazer, que nenhuma cura se completa se não desenvolvemos um sentimento de compaixão por nós mesmos. E a gente sabe que a abordagem do mindfulness, ela traz vários conceitos e vários princípios da psicologia budista, né, e do próprio budismo. E a compaixão é uma desses princípios, né? Você poder olhar para você com compaixão, com gentileza. Porque normalmente, diante de uma situação que nos incomoda e que é tão difícil para a gente lidar, né? E no caso, por exemplo, de fazer uma dieta, de manter uma dieta, de saber resistir a um alimento que é saboroso e que a gente tem tendência a cair em tentação, né? Diante de uma situação assim, a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir. A gente pode tentar negar, afastar, não reconhecer, né? Fugir. Ou a gente pode ter um outro caminho que é de ceder, né? Então, se a gente cede, vem uma culpa tremenda e aí aquele desconforto que era X, depois que você come, vem a culpa, esse sofrimento fica 2x, 3x, porque vem um pacote de sentimentos juntos, né?
às vezes de culpa, mas de vergonha, de tristeza, de desesperança. E aí é como se você tivesse com muita sede e bebesse água salgada. Não vai resolver o problema, né? Você acha até que resolveu, mas daí a pouco você está com mais sede ainda. Então, cair na tentação e ceder é um caminho que não resolve o problema. E é isso que acontece quando a pessoa vai repetindo e aquilo se torna um hábito, né? O hábito às vezes fica tão forte que a pessoa realmente vai precisar de ajuda para poder romper com ele. E o outro caminho, qual é? É o caminho de tentar fugir, é o caminho de ficar brigando com aquilo, é o caminho de se rejeitar, é o caminho de querer se consertar, porque você acha que o problema é seu, né? Não é você que tem um problema, mas você é um problema. Então, a dificuldade não é, muitas vezes, você resistir àquela situação. A dificuldade é que você só enxerga dois caminhos e o caminho de ceder não vai resolver, e o outro caminho não é o caminho simplesmente de resistir, é o caminho de ter que entrar numa batalha onde tem tudo isso, né? Você não se aceitando, você brigando com você brigando com a situação, você querendo ser diferente daquilo que você é, quando na verdade você poderia se aceitar daquela forma como está ali naquele momento, reconhecendo que por trás daquilo que você está chamando de fome tem algo mais, que mesmo que você não tenha conseguido entrar em contato e enfrentar, você pode agora desenvolver uma outra visão, um outro olhar para isso e aprender a lidar com isso de uma outra forma, que é um terceiro caminho. É como se fosse o movimento do cessar a guerra. Ali a guerra acaba. E quando essa guerra acaba, é possível você então descobrir esse terceiro caminho. E é claro que isso não é tão simples assim, né? Você faz isso uma vez, consegue, né, entender que por trás daquela situação tem uma solidão muito grande, ou uma insatisfação muito grande, ou uma vontade de colocar limites que você às vezes não tem conseguido. E aí, reconhecendo isso, sendo capaz de abraçar isso, demorar com isso, você aos poucos vai vendo que o mais difícil não é nem deixar de comer aquele alimento. O mais difícil é você não ter aprendido que pode lidar com esse desconforto e tolerá-lo, assim como a gente tolera a fome, assim como a gente tolera tantas coisas, mas que por não saber disso, por não ter aprendido isso, você não soube, né, tolerar, e cada vez que você é intolerante a essa vontade de comer, você reforça esse hábito. E para a gente deixar um hábito, a gente tem que fazer um percurso pelo caminho várias e várias vezes, né? Criar um outro caminho sináptico no nosso cérebro, na nossa mente, porque com esse novo caminho sináptico, quando o gatilho aparece, ele não vai exclusivamente para um caminho. Existe um outro caminho que você desenvolveu, que tem mais sabedoria,
que você recupera o seu poder, né? E a sua liberdade, porque ali, a partir de si mesmo, do desenvolvimento, não só do desenvolvimento, né? Porque muitas vezes a gente já tem os recursos para lidar com aquela situação, mas o cérebro emocional, ele sabota o nosso cérebro cognitivo e não nos permite ver que a gente tem recursos para lidar com aquela situação. Então, é como se fosse uma competição, né? E claro que esse caminho que você está sempre seguindo, ele vai tender a ganhar, mas você está criando um outro caminho, né? Um caminho de olhar para si mesmo com compaixão. E na medida em que você vai trilhando esse caminho, você vai estar deixando de alimentar, né, de passar por esse caminho. E o que que acontece quando a gente deixa de passar por esse caminho, né? Aquela estrada ficou velha e fica todo mundo passando por aqui. De repente, aquela estrada lá, ela fica, né, cheia de mato de novo, né? Por quê? Porque extinguiu. Se você não repete o comportamento, você extingue aquele hábito. E é assim que a gente vai criando hábitos novos. E é claro, né, a compulsão, aquela vontade forte demais, irresistível, ela vai voltar. Mas a cada vez que você resiste, né? Mas resiste dessa forma amorosa, gentil com você, e que você passa a tolerar isso, é como se você aceitar aquela situação de desconforto fosse como surfar numa onda, né? E você usa o que como prancha? Você usa sua consciência, usa sua respiração. Ao invés de fugir, você vai para a respiração e aceita subir na onda junto com ela. Você não vai resistir à onda, né? Você sobe a onda, né? E você vai ver que é assim mesmo, que aquilo é uma onda. Chega lá no pico essa força, depois ela cai. Se você distrair, você não, né? Porque às vezes a gente imagina que é uma linha reta assim, né? Que vai só subir aquele desconforto. Não é assim que funciona, né? E a gente precisa passar por isso para ver que não é assim que funciona. E aí, à medida que você vai praticando, a onda grande, ela vai ficando menor da próxima vez. E ela fica menor da próxima vez. E ela fica menor na próxima vez. É isso que a gente chama de surfar na onda, que é uma prática que tem sido feita com as pessoas que têm dependência química. E que eu gravei um vídeo sobre isso e que está lá no YouTube, que vocês podem ver. A prática de mindfulness para compulsão. Então, sabendo disso, né, que você vai sentir isso de novo, mas cada vez que você se permitir sentar com esse desconforto no mesmo banco, aceitar isso, você vai se tornando cada vez mais livre disso, né? Você faz amizade com isso e aí você vê que daí um tempo não tem briga mais. A guerra acabou e você fica em paz. Mas eu me lembrei e queria encerrar esse vídeo com um poema que se chama Poema em 5 Passos. E esse poema ilustra bem essa ideia, né? De que nós precisamos aceitar e reconhecer onde a gente está, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo aquilo,
para que a gente está fazendo aquilo. E isso vai repetir, vai repetir, vai repetir, até que vai chegar um ponto em que você descobre a sua liberdade e pode trilhar um outro caminho. E o poema diz o seguinte: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. 5. Ando por outra rua. E uma vez eu estava dando esse poema e lendo com uma cliente minha, e ela falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ela falou assim: pois é, Lenice, agora eu posso até cair no outro buraco, mas vai ser em outra rua. E é isso, né? A gente às vezes cai no buraco mesmo, mas que seja em outra rua, para a gente pelo menos mudar de problema. É muito triste você passar a vida inteira lidando com o mesmo problema. E a gente só passa a vida inteira lidando com o mesmo problema é porque a gente não teve a coragem de enfrentar a verdade. E a gente se esquivou de desenvolver a nossa força. A gente se acomodou. Então, como é importante saber que existe um caminho diferente do que vocês têm trilhado até agora. Diferente de ceder e ficar sempre nessa luta interna, diferente de ficar brigando consigo mesma, né? Existe o caminho que é o caminho de aceitar a dor, principalmente se essa dor eu vou encontrar no caminho que me leva a ser coerente com aquilo que eu sou, com os valores que eu tenho e que eu elegi para mim. De qualquer forma, a dor faz parte. Num caminho ou no outro, nesse terceiro caminho tem a dor também. Mas a vantagem é que nesse caminho eu posso pensar assim, mas é nesse. Eu vou ter que ter muita coragem, eu vou ter que suportar a dor, mas é ali na frente que eu vou encontrar comigo mesma, com os meus valores. E isso faz toda a diferença. E eu termino por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.